abra lá a sua Bíblia, se você tem aí com ela em mãos. Guarda ela no seu coração. Se você não é possível pegar a Bíblia, mas dá tempo, corre lá, pega a Bíblia. Nós vamos estar meditando nesta palavra. Eu gostaria muito da sua participação nesta live. Eu gostaria muito que você participasse conosco nessa live. Seja bem-vindo, Sheila. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aí também nesta live aí, compartilhando, ouvindo e sendo abençoados pela palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo de número 21 em diante, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e incessantemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E foi Jesus com ele. A paz do Senhor, Eli. Deus abençoe, minha cunhada. Seja bem-vinda. Continuando, versículo de número 24 ainda. Grande multidão o seguia, e comprimindo-o, aconteceu que a mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou-lhe: quem tocou nas minhas vestes? E respondeu-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E tendo-lhe dito: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Falando ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis alvoroço? Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, e tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos de sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que a ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. Marcos capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Foi o texto que nós usamos aqui para fazer a leitura desta palavra abençoada que Deus colocou aqui nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, para que nós pudéssemos meditar e aprender com esta palavra e viver esta palavra. Seja bem-vindo, Everaldo, meu irmão, seja bem-vindo. Marta Martins, a paz, seja bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela presença de vocês, permaneça conosco aí. Nós estaremos
meditando na palavra de Deus. Né? Compartilhe essa live aí, convide os seus amigos para estar conosco, meditando nesta palavra. Irmãos, antes de mais nada, eu queria fazer uma explanação. O objetivo dessa live é compartilhar a palavra de Deus e nada mais. Né? Nós não estamos aqui para falar de religião, nós não estamos aqui para engrandecer-se ou me engrandecer ninguém. Nós estamos aqui tão somente para compartilhar esta palavra, a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da graça, o Evangelho que nos abençoa, o Evangelho que nos ensina, que nos inspira a viver conforme a palavra de Deus. Jonathan, seja bem-vindo, Jonathan. Deus te abençoe. Meus irmãos, aqui existe duas histórias nesse texto que nós lemos, e uma história intermedia a outra, ou seja, uma história vai entrelaçar a outra. Então eu gostaria de estar compartilhando com vocês para que nós possamos aprender sobre esta palavra. Deus abençoe, minha irmã Clarice. A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa live aqui abençoada. Então, esse texto que nós começamos a ler aqui, nós vimos que Jesus ele estava numa região e ele estava saindo do barco, passou para um outro lado, ele estava ali no mar da Galileia, né? E quando ele chegou em terra firme, uma grande multidão surgiu e envolveu Jesus e estava caminhando junto com Jesus. E foi exatamente nesse momento em que surge Jairo, um chefe da sinagoga. A sinagoga, nós podemos dizer que era um lugar de reunião, era um lugar de leitura da palavra de Deus, de orações, e Jairo era uma das pessoas que era responsável por uma dessas sinagogas. Ele era responsável pela leitura das escrituras sagradas, ele era responsável para poder estar organizando ali o local. Ele, de uma certa forma, ele era conhecedor da palavra de Deus. Então, mas por ele também fazer parte desse grupo, ou dessa missão que está ali organizando a sinagoga, os principais sinagogas geralmente eram fariseus, e eles não recebiam muito bem o Senhor Jesus. Eles tinham o Senhor Jesus como seu rival, né? Então, eu fico imaginando quão difícil foi para Jairo tomar essa atitude de se achegar ao Senhor Jesus naquele exato momento. Seja bem-vinda, minha irmã Sandra, seja bem-vindo, minha sogra Nilza, seja bem-vinda, irmã Ana Carolina. Estou com saudade de você, irmã. Estou com saudade de você, do irmão Emerson, estou com saudade da Isa. Vocês estão fazendo falta, muita falta em nossas vidas. Ademilson, seja bem-vindo, Ademilson, a essa live. Irmãos, continuando aqui, Jairo, ele era um principal, ele era um chefe da sinagoga, e ele fazia parte de um grupo que fazia oposição ao Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus desembarcou ali na região onde Jairo certamente vivia, morava, e que a multidão estava em volta dele, Jairo se achegou ao Senhor Jesus ali e se prostrou diante do Senhor Jesus, se prostrou aos seus pés e suplicou para que o Senhor Jesus fosse com ele até a sua casa, para que pudesse impor as mãos sobre a sua filha, que estava muito doente, estava à beira da morte. E o Senhor Jesus imediatamente se prontificou a estar com Jairo e foi caminhando na direção da casa de Jairo. E nesse percurso surge uma outra causa. Surge uma mulher que o texto que nós lemos vai narrar que ela tinha um fluxo de sangue, ela sofria de uma hemorragia contínua na sua vida. E ela chega no meio da multidão, enquanto Jesus estava caminhando, ela toca nas vestes de Jesus
meio que escondida ali, talvez se apertando por entre a multidão para tocar em Jesus. Porque a Bíblia diz, o texto sagrado diz que ela havia gasto todos os seus recursos financeiros em busca de cura com os médicos e nada foi possível fazer por sua saúde. Pelo contrário, diz o texto que ela foi de mal a pior, cada vez piorando, cada dia mais. Não? E ela também, nesse percurso de Jesus na direção da casa de Jairo, ela vem por detrás da multidão, toca nas vestes de Jesus, porque ela dizia no seu coração que se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficaria curada, eu ficarei curada. E ela assim ela fez. Ela tocou em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus, por detrás, no meio da multidão. E Jesus ele para nesse exato momento e ele diz assim: quem foi que me tocou? Não. E os seus discípulos dizem assim: olha, Senhor, tem tanta gente em volta do Senhor, estão te empurrando, estão te apertando, estão tocando no Senhor, e o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? Seja bem-vindo, Valdinei. Deus abençoe. Seja bem-vindo, Roberto Renovarte. Deus abençoe. Um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo, Patrícia. Seja bem-vindo a esta live. Então, a mulher, ela toca em Jesus. Jesus para no meio da multidão e pergunta: quem foi que me tocou? Seus discípulos dizendo assim: mestre, tem tantas pessoas te tocando aqui. E o Senhor pergunta: quem foi que me tocou? E ele fala assim: não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Não. E ele olhando em volta da multidão, a mulher tremendo, trêmula, porque ela sabia o que tinha acontecido com ela, porque no exato momento que ela toca no Senhor Jesus, ela foi curada daquela enfermidade que ela sofria durante muitos anos. Entendeu? E ela se apresenta diante do Senhor Jesus. Diz o texto que ela se prostra diante do Senhor, se apresenta, explica para ele o que aconteceu, e ele diz assim: filha, vá em paz, a tua fé te salvou, fique livre do teu mal. Não. E o Senhor Jesus ele continua seguindo na direção da casa de Jairo, quando de repente alguém que vindo da casa de Jairo trazendo uma notícia nada agradável, uma notícia talvez perturbadora para a vida de Jairo, uma notícia que trazia um desconforto grande, porque era uma notícia terrível. Alguém chega e fala assim para Jairo: para que você está incomodando o mestre? A tua filha morreu. Então, mais ou menos assim: olha, não adianta mais, acabou. Não, a tua filha já está morta, não precisa mais de Jesus chegar à tua casa. E Jesus, ouvindo aquilo, ele olha para Jairo e fala assim: crê, não temas, crê somente. E Jairo confiou na palavra do Senhor, seguiu com Jesus na direção da sua casa, e a partir desse momento, Jesus o texto diz que Jesus ele não deixou que mais ninguém seguisse com ele, a não ser 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. A partir daquele momento, a multidão ficou para trás e Jesus ele segue com Jairo, Pedro, Tiago e João. E quando chegam lá na casa de Jairo, tinha um alvoroço muito grande lá, talvez o desespero de saber que a menina acabara de morrer, e havia prantos, havia choro, as pessoas pranteavam muito, choravam muito. Não. E Jesus ele se achega naquele lugar e ele pergunta: por que vocês estão nesse alvoroço todo e por que vocês estão chorando? A criança não está morta, ela dorme. Então aquelas pessoas que estavam ali, e estavam chorando, estavam pranteando, começaram a rir. Não, começaram a rir dele. E ele tomou o pai da menina, tomou a mãe da menina, os discípulos que acompanhavam, entrou no lugar, no quarto onde a menina estava, não deixou que mais ninguém entrasse. Ele pega a menina pelas mãos e ele dá uma palavra, ele dá uma ordem: Talita cumi. E começou a andar. E Jesus ele
ele diz para os pais que não contasse nada a ninguém, e desse de comer aquela menina ali. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Dá um joinha aí para mim, por favor, que para mim deu aqui um bloqueiozinho aqui. Não sei se os irmãos ainda estão por aí. Consegue me ouvir? Amém. Glória a Deus. Para mim surgiu aqui uma mensagem de que o vídeo estava se encerrando, né? Mas que bom que os irmãos estão aí. Continuem aí conosco aí, nós estamos meditando nessa palavra. Irmãos, essa história que nós estamos narrando aqui, em que os irmãos conhecem aí pela Escritura, ela traz umas lições para nossas vidas. Elas trazem ali essas duas histórias de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Ela traz para a gente preciosas lições de fé, de esperança, de determinação, de persistência, de confiança, de escolhas, não? Essa história, esse texto, ele é maravilhoso, ele é tremendo, ele traz muitas lições para nossas vidas. E eu quero trazer aqui para os irmãos, eu quero trazer aqui para vocês, para que nós possamos meditar e aprender com essa história e praticar aquilo que Jairo praticou, aquilo que essa mulher praticou, e eles foram abençoados, eles receberam a bênção do Senhor, e eles tiveram algumas ações, eles tiveram algumas atitudes que fizeram com que eles recebessem a bênção e pudessem receber uma palavra de bênção sobre as suas vidas, e acima de tudo receberam salvação para as suas vidas. Primeiro, irmãos, eu quero trazer dentro do contexto de Jairo, daquilo que Jairo era. Jairo era um príncipe, um principal, um responsável por uma sinagoga. Jairo tinha tudo no seu coração para poder não se achegar a Jesus. Até porque o grupo que ele fazia parte fazia oposição ao Senhor. E nesse exato momento, Jairo, ele se desprendeu de tudo, de todo o seu conhecimento, ele se desprendeu do seu título, ele se desprendeu da sua oposição social, ele se desprendeu do que poderiam pensar a respeito dele. Não. Ele não se preocupou com isso, ele não estava nem aí para isso. Ele tinha uma necessidade, ele tinha algo, uma missão para cumprir, ele tinha algo que era muito maior do que o seu orgulho, do que a sua vaidade, do que o seu ego, do que a sua posição social. Ele não estava nem aí para isso. Quando ele ouviu que Jesus tinha desembarcado ali na região dele, que estava caminhando junto à multidão, ele foi até o Senhor Jesus, e ao encontro com o Senhor Jesus, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus. Ele se prostra, ele abre mão. Ele abre mão do seu título, ele abre mão do seu orgulho, ele abre mão talvez da soberba, da vaidade, do que o grupo que ele pertencia poderiam falar a respeito dele, cobrar dele. Não, ele não se preocupou com isso, ele simplesmente prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. E essa atitude de Jairo foi mais do que suficiente para comover o coração do Senhor, e fazer com que o Senhor o acompanhasse em direção à sua casa. Talvez nós tenhamos buscado bênçãos e nós temos buscado resposta em Deus, e nós queremos receber de Deus uma bênção, nós queremos receber de Deus um milagre, nós buscamos em Deus um milagre, mas a gente não tem essa disponibilidade, ou não temos essa disposição de nos prostrar diante do Senhor. Não. Talvez porque nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar a respeito de mim,
o que vai pensar a respeito de você. Talvez você ocupe um cargo num lugar onde você trabalha e você tem receio de as pessoas descobrirem que você é um adorador do Senhor, entendeu? E isso vai manchar a sua imagem e isso vai trazer um desconforto social, porque talvez você é alguém importante no meio da sociedade, talvez você é alguém que tem títulos, posições, não, social, profissional, espiritual. Talvez você é alguém que faz parte de um grupo religioso e ocupa uma certa posição, e prostrar-se aos pés do Senhor Jesus pode lhe custar algumas cobranças. Mas Jairo, ele não pensou assim. Jairo, ele não se importou com isso. Jairo, ele não estava preocupado com isso nesse exato momento. Quando ele sentiu a sua necessidade, e a necessidade dele era grande naquele momento, ele abriu mão de tudo isso e ele foi aos pés do Senhor Jesus, ele se prostrou e adorou o Senhor Jesus. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo com esse texto, e eu aprendo com a vida de Jairo. Então, não importa qual é a minha posição social, não importa qual é a minha posição profissional, não importa o que eu tenho, o que vão dizer de mim, o que vão me cobrar de mim, o que vão cobrar de você, não importa. Se for necessário você se prostrar aos pés do Senhor, prostre-se, adore. Adore aquele que é o único que pode mudar a tua história, aquele que pode dar uma nova direção para a sua vida, aquele que pode mudar todo o rumo, os acontecimentos de fatos. E foi exatamente isso que Jairo considerou quando ele se prostrou diante dos pés do Senhor. Talvez falte isso, você se prostrar diante de Deus em oração e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor mude a história da minha família, eu preciso que o Senhor mude a história do meu filho, eu preciso que o Senhor mude a história do meu esposo, da minha esposa, eu preciso que o Senhor mude a história da minha mãe, do meu pai, eu preciso que o Senhor mude a história, minha história profissional. Mas é preciso você se prostrar, é preciso você se colocar diante do Senhor, como Jairo fez. Não se preocupe com o teu título, não se preocupe com o que vão falar de você, não se preocupe com o que possam te apontar. O importante é você estar diante do Senhor, prostrado diante do Senhor. Carlos, seja bem-vindo, bem-vindo meu irmão Francisco, seja bem-vindo Vera, Lúcia, a essa live. Não se importe com nada. Se você quer receber uma bênção do Senhor, se você quer receber de Deus uma palavra de vitória, a tua salvação, prostre somente diante daquele que pode te dar essa vitória, pode te dar essa bênção. Prostre diante daquele que vai contigo aonde você chamar. Ele vai contigo, caminhando lado a lado contigo. Prostre. Se necessário for, prostre-se diante do Senhor. Fala para Ele a tua necessidade. Fala para Ele aquilo que está te afligindo. Mas fale com Jesus. Adore Ele. Uma outra lição que eu aprendo aqui com essa história é a persistência de Jairo. No momento em que ele estava ali prostrado, adorando o Senhor, ele foi persistente. Ele rogou, ele suplicou, ele foi insistente. Quando ele disse assim, minha filha está à morte, vem e impõe as suas mãos sobre ela para que ela seja salva e possa viver. Às vezes nós nos colocamos diante do Senhor e fazemos aquela oração assim, de 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Então não posso fazer oração de 2 minutos, 3 minutos? Claro que pode. Mas às vezes nós nos colocamos de forma incrédula.
A gente ora uma vez, a gente fala com Deus uma vez, ou a gente fala com alguém que está próximo de Deus para que esse alguém possa orar por nós, mas nós mesmos não somos insistentes, não somos persistentes na nossa oração, nós não somos confiantes de que se o Senhor colocar as mãos sobre nós ou sobre a nossa causa, Ele vai abençoar, Ele vai mudar a história, Ele vai salvar, Ele vai curar. É preciso ser insistente, persistente. Com o Senhor, você precisa aprender a confiar de uma forma tão tremenda, tão direta, que você possa se prostrar diante dele, adorar, mas que você possa ser persistente com ele em oração. Não ore uma vez e acha que já entregou na mão de Deus. Deus já sabe dos meus problemas, Ele sabe da minha causa, não precisa eu ficar falando toda hora. Não é isso que Deus quer. Ele não quer que você fique com repetições de palavras. Ele quer que você seja sincera diante dele. Persista em oração. Seja persistente, não duvide no seu coração, mas que você busque o Senhor, sendo persistente. Não desista no primeiro obstáculo, não desista na primeira barreira, não desista na primeira oração. Persista, ore, busque. Isso Jairo nos ensinou, isso Jairo deixou como lição para nossos filhos. Ser persistente em oração e na súplica, ser insistente naquilo que você busca como bênção para a sua vida. Uma outra lição que eu aprendo com esse texto, agora com a mulher do fluxo de sangue, a mulher que sofria com a hemorragia, a mulher, ela sofria 12 anos, ou mais, quem sabe, muito tempo, com aquele fluxo de sangue. Ela era considerada uma mulher impura. A lei mosaica, lá em Levítico, vai dizer que ela, pela condição que ela estava de hemorragia contínua, ela deveria viver à margem da sociedade. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia entrar no templo, ela não podia entrar na sinagoga, ela não podia nada, ela vivia à margem da sociedade, porque a lei mosaica dizia isso. E por ela estar constantemente com aquela hemorragia, ela não poderia estar ali no meio da multidão. Mas a fé dela foi tão grande no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus poderia mudar a história dela, depois dela passar anos e anos em busca de cura pelos médicos. E não há nada errado nisso, meu irmão, minha irmã. Se você está sofrendo por uma enfermidade e você precisa usar a medicina, use a medicina, faça uso da medicina. Essa mulher, ela fez uso da medicina, mas tem causas que só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode fazer. Tem causa que o médico vai colocar lá um ponto final e o Senhor Jesus vai colocar uma vírgula e vai continuar escrevendo a tua história. Tem causas que foge da medicina e só o Senhor pode fazer. Milagres só o Senhor pode fazer. Fazer uso da medicina nós devemos, eles estão aí para isso. Eles se preparam para isso e nós devemos sim fazer uso da medicina. Mas nós temos que aprender como essa mulher, depois de passar muito tempo gastando com os médicos, com recursos, gastou todos os seus recursos. O texto diz que ela gastou todos os seus recursos e ela só tinha uma esperança: Jesus. Mas entre ela e Jesus havia preconceitos, entre ela e Jesus havia limitações físicas. Por quê? Porque uma pessoa que sofre hemorragia praticamente todo dia deveria estar muito debilitada fisicamente. Então, a condição física dela já era uma barreira entre ela e Jesus. Já era um limite entre ela e Jesus. A própria multidão que estava em volta de Jesus, que cercava Jesus, era a barreira entre ela e Jesus. A condição espiritual
que ela se encontrava naquele momento era uma barreira entre ela e Jesus, uma vez que ela era considerada imunda, impura, e ela não podia estar no meio da sociedade. Isso também já servia de uma barreira entre ela e Jesus. Mas ela rompeu, ela foi determinada. Quando ela rompe com toda esta barreira, com tudo que estava entre ela e Jesus, ela se achega diante de Jesus e ela não queria estar ali de frente para Jesus. Ela, no seu coração, ela dizia assim: olha, basta eu tocar nas suas vestes e eu ficarei curada. E ela foi determinada de uma forma tão tremenda. O versículo 27 e 28 do texto que nós lemos vai exatamente dizendo isso. O versículo 27 diz assim: e tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, ou seja, venceu todos os obstáculos, venceu todas as barreiras, venceu todos os preconceitos, venceu todas as limitações, para tocar em Jesus, e nem foi pela frente, foi por detrás, mas tocou na sua veste. Porque ela dizia assim, o versículo 28 vai dizer assim: porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Determinação. Determinação para romper com as barreiras, romper com as dificuldades, romper com a religiosidade, romper com tudo aquilo que possa estar entre você e Jesus, que está impedindo de você receber a sua bênção, receber o seu milagre e tocar em Jesus. Determinação. Aquela mulher foi muito determinada. Quando ela superou a sua condição física, superou a sua condição naquele momento para poder se achegar a Jesus e tocar nas suas vestes. Talvez falte isso para nós. Talvez falte isso para você. Romper com as barreiras. Romper com a multidão que está entre você e Jesus. Quem sabe seja a sua multidão, as pessoas que estão em volta. Talvez não de Jesus, mas de você, que te impede de se achegar a Jesus. Você precisando de uma bênção, precisando de um milagre, precisando tocar em Jesus, mas falta a determinação de romper com essas barreiras. Quem sabe o preconceito que foi formado na tua cabeça, ou o preconceito que idealizaram e que tem colocado uma barreira entre você e Jesus, uma multidão entre você e Jesus. Rompa com tudo isso, seja determinado, seja determinada. Se for necessário, rompa, passe por debaixo da multidão, por detrás, toca. Talvez você esteja fraco, você esteja fraca, está debilitado fisicamente, mas é preciso você romper com essas barreiras e tocar em Jesus. A mulher nos ensinou isso. Apesar do risco de ser talvez apedrejada, porque se alguém descobrisse que ela estava naquela condição, poderia querer apedrejá-la. Talvez a multidão espraguejando, impedindo que ela se achegasse. Talvez os olhares preconceituosos daqueles que talvez estariam em volta ali, a multidão que estava em volta, fosse a barreira entre ela e Jesus. Ela não se importou com isso. Não se importe com a multidão. Vença a multidão. Seja ela qual for a multidão que está na sua vida. Vença. Se for necessário, vença. Rompa com as barreiras. Seja determinado. Seja determinada para romper com as barreiras e receber a tua bênção, o teu milagre. Uma outra lição que eu aprendo aqui com a mulher: a sinceridade e a verdade que estava nela. Porque quando o Senhor Jesus pergunta assim: quem foi que me tocou? Apesar de muitos estarem ali em volta de Jesus, tocando, apertando, espremendo Jesus, aquela mulher tocou de uma forma diferente em Jesus. Ela tocou com fé. Ela tocou de uma forma esplêndida, com fé. E a fé dela fez fluir de Jesus
poder, fez fluir de Jesus virtude para poder curá-la. E ela foi curada. Mas quando o Senhor Jesus falou para ela assim, falou no meio da multidão: quem foi que me tocou? Ela se apresenta e fala: foi eu. Eu te toquei. Eu estava passando por isso, isso, e eu te toquei. E eu fui curada. E é isso que Jesus espera de nós. Sinceridade, verdade. Para poder se apresentar a Ele e falar assim: olha, Senhor, eu precisava ter tocado no Senhor. Foi em mim que o seu poder fluiu. Foi em mim que as virtudes do Senhor fluiu e me curou. E me salvou. E quando você faz isso diante do Senhor, você é sincero, você é sincera, você é verdadeiro, você é verdadeira diante do Senhor, a palavra que o Senhor tem para você é a mesma palavra que Ele disse para a mulher. Mulher, grande é a tua fé. Vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A confiança, a sinceridade em Jesus traz salvação. A verdade, quando você é verdadeiro, quando você é verdadeira diante do Senhor, a salvação chega na tua casa, chega na tua vida, muda a tua história, muda o rumo, muda a tua sorte, traz alívio, traz paz, traz uma palavra de paz, como o Senhor Jesus ortogou e deu na vida daquela mulher. Vai-te em paz, a tua fé te salvou. A tua fé é capaz de te salvar? As tuas palavras são sinceras e verdadeiras diante do Senhor quando você se apresenta para Ele? Pensa nisso. Pensa nessa palavra. Pensa nisso. Pensa se você está sendo sincero, se está sendo sincero diante do Senhor nas tuas orações. Você está tocando em Jesus, quer receber a virtude, quer receber o poder na sua vida, quer ser curado, quer ter as portas abertas, quer que a sua história muda, quer que a história da sua família muda. Seja sincera, seja sincero, seja verdadeiro diante do Senhor. Se apresente a Ele. Porque Ele está te convocando nesta hora, nesse dia. Se apresente a mim, filha. Se apresente a mim, filho. Eu quero fazer o meu poder fluir em você. Eu quero te curar. Eu quero trazer cura na sua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero trazer salvação para a sua vida. Seguindo essa história, o texto, mais adiante a gente vai ouvir e vai ler que alguém traz uma notícia terrível para Jairo. Quando o Senhor Jesus ele encerra a participação da mulher do fluxo de sangue que agora estava curada, alguém imediatamente já traz uma notícia triste para Jairo e fala assim: olha, a tua filha acabou de morrer, não adianta mais você buscar Jesus. E o Senhor Jesus ouve aquilo, olha para Jairo e fala assim: não temas, creia somente. E Jairo confiou nas palavras do Senhor e seguiu com Jesus. Quantas vezes nós somos pegos por notícias ruins? Quantas vezes nós nos vemos em situações dificílimas que a gente não enxerga saída? Ou alguém traz uma notícia para a gente que nos abala e a gente perde o chão, somos tentados a perder a fé. Mas quando Jairo ouviu essa notícia e ouviu a voz do Senhor falando com ele: não temas, creia somente, ele confiou no Senhor. Eu não sei o que
está passando na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas se as notícias não têm sido boas, se o chão parece que se abriu debaixo dos seus pés, ouça a voz do Senhor falando com você. Não temas. Creia somente. Creia, meu irmão. Creia na palavra do Senhor. Creia na voz do Senhor. Não entre em desespero. Não se deixe abater pelo desespero. Não se deixe abater pelas palavras que trazem as notícias ruins. Não se deixe abater pelo alvoroço. Creia somente no Senhor. Creia somente naquilo que o Senhor está falando para você nesse momento. Creia, não se desespere, não entre em pânico. Vamos continuar caminhando, porque foi isso que Jesus falou para Jairo e ele confiou. Confie na palavra do Senhor. Se ele está dizendo para você, não entre em desespero, creia somente, creia. Creia no que o Senhor está falando com você nesta hora. A tua bênção vai chegar. A tua bênção está disponibilizada já para você. Não entre em desespero. Não entre em pânico. Uma outra lição que eu aprendo, e nós podemos aprender com esse texto, essa história, que a partir daquele momento em que Jairo confiou na palavra do Senhor e não temeu e prosseguiu, a partir desse momento, somente algumas pessoas acompanharam o Senhor Jesus, Jairo, naquele percurso. Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu aprendo com isso? Que em determinado momento da nossa vida nós temos que aprender a fazer escolhas de quem são as pessoas que vão estar caminhando conosco. Quem são as pessoas que vão participar dos milagres ou do milagre que está por vir em nossa vida. A multidão tem que ficar para trás. Nós temos que aprender a colocar as pessoas certas que vão estar preparadas ou que estão preparadas para poder nos acompanhar no nosso dia a dia. Porque a multidão faz alvoroço, a multidão faz barulho, a multidão atrapalha. A falação em volta atrapalha, o barulho atrapalha, te desconcentra, te faz perder o foco. E tem um momento que você tem que aprender a fazer escolha. Olha, somente algumas pessoas vão acompanhar, mas escolha as pessoas certas para estar contigo na tua trajetória, para participar do milagre que Deus está preparando, já preparou para a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele momento, o Senhor Jesus não permitiu que mais ninguém acompanhasse. E o próprio Jairo entendeu isso, que isso era necessário, que mais ninguém acompanhasse. A multidão ficou para trás. Deixa a multidão para trás. Escolha as pessoas certas para lhe acompanhar. As pessoas que vão lhe dar uma palavra de ânimo. As pessoas que vão entender a situação que você está passando e vão compreender e vão te dar uma palavra abençoada, vão estar orando junto contigo, vão estar chorando junto contigo, vão estar te animando. Não essas pessoas que vão ficar ali fazendo barulho, dizendo que não adianta, que olha, você já está fazendo tanto tempo, olha, já morreu, olha, não adianta mais. Deixa essas pessoas para trás. Essas pessoas não contribuem com nada na sua vida. Não deixe que essa multidão lhe acompanhe na tua trajetória de vida. Elas estão fazendo um peso na sua vida. Elas estão atrapalhando você receber as bênçãos. Elas estão atrapalhando, elas estão entre você e Jesus. Elas continuam acompanhando. Não dá mais, irmãos. Não dá mais, meu irmão. Não dá mais. Deixa para trás. Escolha as pessoas certas para lhe acompanhar, as pessoas que vão estar orando contigo, as pessoas que vão estar te inspirando pela palavra de Deus, as pessoas que vão estar te dando uma palavra de ânimo, não palavra de derrota. Você já percebeu que quando você está passando pela dificuldade, pela luta, as pessoas até fogem de você, até fogem, te vê, fogem para o outro lado.
E você continua insistindo para que essas pessoas te acompanhem. Deixa de lado. Deixa de lado. Eu quero abrir uma exceção aqui nessa palavra para poder dar um pequeno testemunho. Antes de eu conhecer a Cristo, eu era uma pessoa de muitos amigos, entre aspas. Muitos amigos. A minha casa vivia cheia. Os irmãos que estão aí do Rio de Janeiro, que me acompanharam lá desde o início, sabem disso. A minha casa no final de semana vivia cheio de amigos. Mas no dia que eu falei assim, olha, a minha vida pertence ao Senhor a partir de hoje, não ficou um. Foi um baque no início. Mas depois eu entendi que era preciso deixar essa multidão para trás para poder prosseguir com Jesus. Hoje, irmãos, eu sou um pouco mais seleto com relação a amizades. Eu escolho as pessoas para estar comigo, pessoas que vão me dar palavra de ânimo, pessoas que vão compreender a minha necessidade, vão estar orando junto comigo, pessoas que compreendem as minhas limitações, as minhas razões e não vão colocar peso em cima. Pedro, Tiago e João foram os únicos que acompanharam Jairo e o Senhor até a casa de Jairo. Quem sabe está faltando isso na sua vida? Você ser um pouco mais seleto, um pouco mais seleta com relação às pessoas que estão lhe acompanhando no dia a dia. Não tenha receio. Eu vou perder as minhas amizades. Não, olha, vai perder se realmente eles não forem amigos, porque se forem amigos vão continuar. Mas eu posso garantir para você, vão ser poucos. Talvez você vá contar no dedo. Vão ser poucos. Mas seja seleto nas tuas amizades. Há pessoas que vão te aproximar de Deus e não te afastar de Deus. Uma outra coisa que eu aprendi com esse texto, nós podemos aprender com esse texto, e eu já estou finalizando aqui, quando o Senhor Jesus entrou na casa de Jairo, havia um alvoroço ali, choro, desespero, prantos, e ele falou assim, olha, por que vocês estão desse jeito aí? Por que vocês estão pranteando? Por que vocês estão chorando? A menina, ela somente dorme, ela não está morta. E as mesmas pessoas que estavam ali, que estavam rindo, estavam chorando, estavam pranteando, agora passaram a rir. Passaram a rir. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as mesmas pessoas que às vezes dizem que são os teus amigos, que estão andando com você, estão rindo de você, estão rindo da tua situação, estão rindo do teu desespero, do teu lamento, estão rindo daquilo que você está vivendo. Tem a aparência de que estão chorando, pranteando junto contigo, mas na realidade estão rindo. Não se importe com isso, não. Deixa rir. Deixa rir. Se estão rindo que o Senhor Jesus está dando uma palavra para a sua vida e você está crendo, deixa rir. Porque no lugar da bênção, eles não podem entrar. No lugar do milagre, eles não podem entrar. É você e Deus. Não se importe com a zombaria, não se importe com as risadas dos incrédulos, não se importe. Não se importe com essas pessoas. Creia no Senhor e você vai ouvir do Senhor, como Jairo ouviu e viu a sua filha levantar de um pulo da cama diante de uma palavra que o Senhor Jesus disse para a filha dele: menina, eu te digo, levanta-te. Quem sabe é exatamente essa palavra que você está precisando ouvir nesse dia. Levanta-te. Levante-te e receba a tua bênção. Receba o teu milagre.
Amados, essa palavra que eu tinha para nós meditarmos hoje, a palavra do coração de Deus para o teu coração, uma palavra que vem falando comigo durante a semana, foi confirmada no domingo através do nosso presbítero, que trouxe também o mesmo texto, a mesma palavra, foi confirmado no meu coração que era exatamente essa palavra que eu tinha que estar trazendo hoje e entregando para a sua vida, para a nossa vida hoje. Adore o Senhor, prostre-se diante dele, tenha essa disposição de estar adorando o Senhor, seja persistente na tua oração, seja determinado em romper com as barreiras, seja sincero nas tuas palavras, seja verdadeiro diante do Senhor, confie na palavra do Mestre, mesmo que ainda pareça que as circunstâncias não são favoráveis. Confie que a tua bênção vai chegar. Confie que o Senhor tem uma bênção reservada para você. Escolha, seja seleto com as pessoas que vão estar caminhando contigo. Não, seja criterioso com as tuas amizades, com as pessoas que vão acompanhar você no dia a dia. Não, como o Senhor Jesus fez com Jairo, somente algumas pessoas acompanharam. Não se importe aí com a multidão, não. Deixa a multidão para trás. E ainda que as pessoas zombem e riam de você, não se importe, porque o teu milagre somente o Senhor pode dar, somente o Senhor pode oferecer. A tua bênção, somente Deus, somente o Senhor Jesus pode te ofertar. Amém, irmãos? Que Deus abençoe você nesta noite, nesse dia. Você que nos acompanhou aí do início ao fim, que Deus te abençoe, que te dê uma noite abençoada, que te dê uma noite de paz, que a tua fé possa te proporcionar salvação, que a tua fé possa te proporcionar paz, que a tua fé gere milagres na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu negócio, que a tua fé possa te levar mais perto de Cristo, mais perto do Senhor, e que você possa viver os milagres como a mulher do fluxo do sangue viveu, tocando em Jesus. Toque em Jesus, toque pela fé, toque em Jesus, você vai ver o milagre fluindo, o poder de Jesus fluindo em você. Toca nele, toca nas vestes dele pela fé. Não. Faça como Jairo, confie, prostre-se, adore o Senhor todo o tempo, em toda circunstância. Não importa o que você esteja vivendo, eu sei que é difícil, não é tão simples assim, é difícil, mas é preciso você ser determinada, tocando no Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você tem um pedido de oração, vou te dar um minutinho aí para você colocar aí o seu pedido de oração, e vou estar orando aqui nesse momento. Eu gostaria de estar orando pelo teu pedido de oração, gostaria de estar orando pela tua vida também. Se você não tem, que Deus possa te abençoar grandemente e na mesma proporção que Jairo foi abençoado, que você seja abençoado, e o milagre chegue na tua casa. Na mesma proporção que a mulher recebeu a virtude do Senhor na sua vida, o poder do Senhor, que você receba nesta noite a virtude do Senhor, que flua na sua vida o poder de Deus, o poder de Jesus. Vou te dar um minutinho aí para você escrever aí o teu pedido de oração e já nós vamos estar orando pela sua vida. Lembrando que o teu pedido de oração eu levo para a nossa igreja e deposito lá na caixinha de oração, onde toda quinta-feira a nossa igreja se reúne em oração, num clamor, culto de clamor e de vitória. Toda quinta-feira nós clamamos pelos pedidos de oração e nós colocamos lá o teu pedido. Eu já depositei o da terça-feira passada lá e a igreja tem orado. A igreja vai orar, vai estar orando até você receber a tua bênção, até você receber o teu milagre. E quem sabe você vai dar o testemunho
da bênção que o Senhor reservou para você nesse dia. André, nós estaremos orando pela tua família. Aliás, a tua família é alvo das nossas orações, meu irmão, mas nós estaremos orando sim pela tua família nesse exato momento, sim. Alguém mais tem algum pedido de oração? Coloca aí. O André pediu pela família dele. E eu convido você que está conosco aí a estar acompanhando a gente com essa oração. Ore aí pelos pedidos que estão aí, que estão colocando aí. A Vone está pedindo para orar pela vida do Lucas Andrei, né? Deus vai libertar, eu creio. Em nome de Jesus, nós vamos estar sim orando, clamando a Deus aqui pela vida do Lucas Andrei. Nosso Deus é um Deus de milagre. Assim como Ele fez na vida da mulher do fluxo de sangue, assim como Ele fez na vida de Jairo, a filha de Jairo, Ele vai fazer sim na sua família, vai fazer sim na vida do Lucas, não, pela vida do Jorge. Nosso irmão Francisco está pedindo aqui. Não. A Ellen está pedindo pela família. A fé, ela é capaz de remover montanhas, né? E quando você crê no Senhor e não duvida, no seu coração, você tem disposição de adorar e confiar, ser determinado, persistente, em oração, ser sincero, confiante no Senhor, a sua fé pode gerar um milagre, então, que você está buscando. Porque foi exatamente isso que Jairo fez, foi exatamente isso que a mulher do fluxo de sangue fez. Tiveram fé, creram, confiaram. Então, confia aí que a tua oração vai ser respondida, o teu pedido vai ser alcançado nesta noite. Tá? Vamos orar? Ninguém mais? Se você tem um pedido de oração aí, deixa aí escrito, depois eu anoto. A gente ora posteriormente, a nossa igreja ora pela sua vida, tá? E nós estaremos orando nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente queremos te agradecer pela tua presença em nossas vidas, agradecer pela palavra do Senhor, que o Senhor inspirou homens e mulheres escreverem e deixar para nós aprendermos com ela. Assim, Senhor, como o Senhor foi na vida de Jairo, quando gerou aquele milagre na vida da filha dele, trazendo a filha dele de volta à vida, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher que tinha o fluxo de sangue e ela foi curada, eles foram abençoados, ó Pai. Eu quero, Senhor, pedir as bênçãos do Senhor pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão, Senhor, ouvindo esta live, estão aqui conosco nesta live, estão aqui, Senhor, nesse momento e colocaram ali seus pedidos de orações, a vida do André Ramos, a sua família, a Débora, a Thalita. Deus, que o Senhor possa estar estendendo, continua, Senhor, estendendo as tuas mãos sobre a vida deles, ó Pai. Abençoa a sua família, o propósito que tem no coração dos teus filhos, a sinceridade, a verdade que tem no coração dos teus filhos, quando eles te adoram, Senhor, e se prostram diante de ti. Abençoa a sua casa, a sua família, Deus. Como Ele colocou ali, eles colocaram ali, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida